Oi, gente, tudo bem? Vamos entrando. Feriado por aqui, mas eu continuei trabalhando, trabalhei o dia todo. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom, gente, para quem tá novo aqui, eu estou fazendo um estudo sobre as 7 leis herméticas desse livro aqui, o Kybalion. E hoje nós vamos falar sobre a lei da polaridade. Olha só, eu comecei com um estudo falando primeiramente daquela parte interna nossa, a parte que forma a nossa psique, a parte consciente, inconsciente, subconsciente. Falei da parte da nossa personalidade, do ego, superego, do id. E depois que a gente entendeu essa parte nossa interna, como funciona, né, como é regida as leis internas, a gente está falando agora das leis externas, das leis que regem o mundo, o lado externo. E o nosso mundo é regido por 7 leis, 7 princípios. Nós já falamos do princípio do mentalismo, já falamos do princípio da correspondência, né? O princípio do mentalismo fala que tudo é mental, tudo vem da mente. O princípio da correspondência fala que a gente só encontra fora o que está dentro, não é? Falamos da lei da vibração, né? Você vibrou, você atraiu. E hoje nós vamos falar da lei da polaridade. Não tem como falar da lei da polaridade sem falar da lei da vibração, né? Elas andam em conjunto. Pessoal, mostra pra mim aí, dá um oizinho, um coraçãozinho, se meu microfone tá funcionando bem, vocês estão me ouvindo? Tá ok? Diga aí pra mim se vocês estão conseguindo me ouvir. Estão me ouvindo, sim ou não? Ok. Obrigada, Jack. Thank you so much. Gente, então vamos falar então hoje da lei da polaridade. Incrível, porque às vezes as pessoas devem ficar pensando, né, se indagando, mas por que a Hannah fica falando dessas leis? Por que a Hannah está falando de tudo isso? Gente, eu quero deixar muito claro para vocês que não existe jeito melhor da gente se autoconhecer se não for conhecendo como a gente funciona e como o mundo funciona. Entende? A vida vai ficar mais fluida. Para mim entrar no tema que eu quero entrar, que é ajudar vocês a ter uma vida próspera e abundante, primeiro a gente tem que entender como a gente funciona, como o mundo funciona, porque afinal de contas, tudo é comportamento, é como a gente se comporta com o mundo, diante das circunstâncias, diante das dificuldades. E é muito interessante quando você começa a compreender o funcionamento dessas leis. E você começa a ver, e você olha e fala, poxa, minha vida é regida por leis mesmo. Porque você começa a comparar e você vai vendo que isso é uma verdade. Isso é muito legal. A lei da polaridade, gente, ela vai sempre trabalhar junto. Todas as leis, as 7 leis, elas vão sempre trabalhar juntinhas. Tá? A lei da polaridade, correspondência, mentalismo, vibra, é importante entender como todas essas leis elas funcionam, ok? Bom, vamos falar do axioma. Vocês lembram axioma? Axioma é aquela primeira frase que vem, vamos usar a palavra parábola, né? Ele é escrito por parábolas para a gente entender melhor. Então, o que o axioma do princípio da polaridade diz? Que tudo é duplo. Tudo tem 2 polos. Tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os polos são idênticos na natureza, mas indiferente em grau. Os extremos, eles se tocam, todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos
podem ser conciliados. É isso que fala o axioma. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem um oposto. Isso, gente, é bom até deixar bem claro desde agora, do começo da aula, para vocês entenderem. Nós estamos falando que tudo tem dois polos, mas não necessariamente são o bom e o ruim. Não é dessa forma que a gente tem que ver, tá? Porque, afinal de contas, tudo tem a mesma natureza. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Tudo, não existe, o igual e o desigual é a mesma coisa. Por exemplo, a claridade e a escuridão. Só existe a escuridão porque existe a ausência da luz. Se você introduzir a luz, a escuridão vai embora. Entende? Então, sempre lidando ali com os dois polos. Ódio, amor. Calor, frio. O axioma diz que os polos, eles são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Fazem parte de uma coisa só. O quente, ele pode ficar frio. Então, você viu como não necessariamente é ruim e bom? O quente pode ficar frio. O frio pode ficar quente. O gordo pode ficar magro. Não é assim? Depende muito da vibração. O liso pode ficar áspero, o áspero pode ficar liso. O forte pode ficar fraco. Então, esses são os polos. Interessante que o princípio da polaridade, ela trabalha com o princípio da vibração. Você pode mudar o polo de uma extremidade para outra usando a lei da vibração. Se você quer ir de um polo do ódio, estou odiando, para o polo do amor, estou amando, é só você vibrar, mudar a sua vibração. Coloca a energia do amor e aí você vai vibrar no amor. O nome disso, gente, é transmutação. Transmutação mental. Muito interessante também, por quê? Porque às vezes as pessoas elas acham que a transmutação mental é algo que, nossa, fantasiosa, algo que assim, meu Deus, que eu preciso fazer um curso, eu preciso mudar minha vida inteira para poder fazer uma transmutação mental. E não é nada disso. É simplesmente você identificar que aquilo está acontecendo naquele momento com você e você sair desse estado para esse. E isso é uma decisão. Você decide fazer isso. Ok? Você somente transmuta para o oposto. Às vezes, a nossa vibração não é colocada de uma forma correta. O foco tem que ser no oposto da mesma moeda. Por exemplo, não tem como você... por exemplo, o quente ser amargo. Não, ele tem que ser o oposto da mesma moeda. O quente, frio. O amargo, doce. Entende? Não tem como cruzar a linha e ir para um oposto de uma outra coisa, não. Tem que ser sempre o oposto da mesma coisa, sempre sempre o oposto da mesma moeda. Sempre pensa dessa forma. Então, se eu tô, nossa, hoje eu tô ansiosa, tô com muita ansiedade, tô me sentindo muito ansiosa, o que você vai fazer? Qual é o oposto da ansiedade? É a paz, é viver o agora. É a confiança, é se sentir seguro. Então você vai transmutar para esse estado. Primeiro você identifica, depois você decide e faça acontecer. A transmutação alquímica que todo mundo fala, que muita gente fala, se você for pesquisar, ainda tem bastante conteúdo, que diz que é a transformação do metal para o ouro. Na verdade, não é nada disso. É somente você mudar o seu estado mental. Hoje eu até postei, né, nos meus stories. Transmutei. Eu não queria fazer exercício, mas eu vou. Então é transmutar, é você imediatamente sair daquele estado. Você sabe que eu costumo muito dizer isso, que o erro na vida da gente, também chamado pecado, ele deve ser o quê?
um acidente de percurso. Entende? Aconteceu, opa, deixa eu dar o retorno aqui, deixa eu voltar, porque eu não quero ficar nesse estado. É exatamente isso. Tudo está no mesmo lugar, gente. É só a gente mudar a frequência. Nada vai mudar. É você que é o responsável. É você que vai mudar. Entende? As leis, elas sempre vão trabalhar juntas. Tudo que a gente tem que aprender é como controlar, como evitar os picos muito altos, para que você tenha sempre um controle. Às vezes você tá vendo que você tá ali no... Oi, Lucas, tudo bem? Que bom, seja bem-vindo. Então, o que você tem que ver é o quê? Com clareza, aquilo que está acontecendo no momento com você. Você está se sentindo... Ai, estou me sentindo triste, acordei triste, nossa, estou sentindo uma tristeza. E aí, você não observa esse seu estado, você vai deixando esse sentimento dominar você, você vai dando foco para esse sentimento. Imagina, tá aqui, né, a polaridade. Então aqui, suponhamos que aqui, nesse lado aqui, é onde está a tristeza. E aí você vai dando foco. E o que acontece com a alegria? Ela tá bem longe, né, nessa altura do campeonato, porque olha só, a tristeza está tomando conta de você. Então a arte de aprender a lidar com esse princípio, com essa lei, é você perceber que você está vibrando, que você... Opa, percebi que eu estou muito triste. O que você vai fazer? Primeiro, você vai identificar. Segundo, você vai usar a lei do mentalismo para você mentalizar como você pode sair dessa situação. E depois você vai usar a lei da vibração. Para quê? Para vibrar no sentido oposto. Entende? Trazendo sempre um equilíbrio. Sempre um equilíbrio. Ok? Então a lei da vibração, ela vai te ajudar a vibrar. Trazendo não somente o equilíbrio, mas também te fazendo sentir uma boa vibração. Porque quando você consegue transmutar, você não quer pensar nisso. Esse pensamento não faz parte de mim, não faz parte de quem eu sou, eu não quero, não aceito, eu não quero pensar isso. Enquanto nós estivermos sendo dominados pelos nossos pensamentos, a gente vai continuar vivendo num ciclo de samsara, não sai do lugar. Já viu aquelas pessoas que vivem na vida e elas não mudam, elas estão sempre do mesmo jeito. Entra e sai ano do mesmo jeito. Elas estão no ciclo do samsara, vivendo do mesmo jeito. Entende? E não é legal, né, gente? Quem gosta de viver num ciclo? Não. A gente gosta de viver um ciclo evolutivo. Aí sim. Existem os ciclos da vida onde você vai vivendo e você vai evoluindo. Não é? A gente fica na barriga da mamãe por 9 meses. Então, durante esses 9 meses, a gente está no processo evolutivo. Depois, a gente vai entrar num outro ciclo de mais 9 anos. De 9 em 9 anos. Aí começa o nosso ciclo de 9 em 9 anos. Entende? Então, se a gente tem esses ciclos para viver, por que a gente vai viver vibrando ruim? Sabe? Você percebe, você vai ali trabalhando quem você é e trabalhando os seus sentimentos para você estar sempre trazendo você para o equilíbrio. Essa é a arte de aprender e de conviver com as leis universais. Você observa, você sabe que o que está acontecendo na sua vida é um reflexo de você mesmo que está ali no outro, que está ali aparecendo para você, não é? Vocês lembram que são os sinais, os símbolos que aparecem? A gente aprendeu isso lá na lei da correspondência. O símbolo aparece, você olha para dentro de você e você decide não viver aquilo. Então, como trazer essa lei da polaridade para a minha vida? É só você estar sempre atento, se observando, vire observador dos seus pensamentos. A vida, ela passa a ser uma vida mais fluida quando você
passa a ser o observador da sua própria vida. Você começa a pensar e falar, poxa, não estou vibrando bem, não estou numa boa vibração. Eu não quero viver assim. É não aceitar, é olhar, ver que você está no polo negativo e falar assim, não, eu não preciso, não quero viver assim. E você mesmo usa as ferramentas certas para trazer o equilíbrio para você. Gente, isso é muito legal, é muito interessante quando você, sabe, decide ter um estilo de vida baseado numa filosofia. Isso é maravilhoso. Hoje eu vivo por filosofia e eu amo, eu me descobri, sabe, acordar de manhã e falar assim, meu Deus, obrigada por mais um dia. E eu olhar assim e falar com Deus e saber que Ele está dentro, sabe, entender que Ele está dentro. E é maravilhoso isso. Porque quando eu percebo durante o meu dia que o meu polo está indo para o negativo, para o oposto daquilo que eu decidi que vai ser minha vida, eu rapidamente já entro em ação. Eu não deixo. Às vezes as coisas na vida da gente vai se perpetuando porque a gente vai deixando, sabe? A gente vai abrindo mão, a gente vai deixando. Só que a nossa vida, nós somos responsáveis pela nossa vida. Nós somos responsáveis pelos nossos resultados. E o princípio de todas as leis, que eu falei lá na aula passada, o princípio de todas essas leis é você ser responsável. Chama a responsabilidade para você. Se isso está acontecendo com você, é porque você, ou você tem disso, ou você vibrou isso e você atraiu isso. A partir do momento que você é responsável, gente, não existe mais vitimismo na sua vida. Não, ninguém é culpado. Você entende que você é responsável, você é o culpado, você... Não, se eu sou responsável, eu não quero levar culpa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer sempre um equilíbrio para a minha vida. E isso é maravilhoso. Viver esse estilo de vida é maravilhoso. Você não culpa o outro. Você culpa você assume e vive. O espírito e a matéria também são a mesma coisa, sabia? O espírito e a matéria, porque nós somos o quê? Nós somos matéria e temos um espírito. Né? Eu ponho aqui, gente, porque é o modo de se dizer, né? Mas o espírito não está aqui, né? Ele está dentro. Então, assim, temos o espírito e o corpo. E eles também são a mesma coisa. A única coisa que difere uma da outra é a manifestação. É como elas se manifestam. Cada um na sua vibração. Por exemplo, se você está vibrando mais alto, né, se a sua vibração está mais alta, você vai estar vibrando positivamente, mais alta positivamente, você vai estar vibrando no espírito. Agora, se você estiver vibrando mais no negativo, vibração mais baixa, você está vibrando na matéria. Porque a matéria, ela é a razão. A matéria é o ego falando. Entende? Então, o que o ego, o que a matéria quer trazer a gente? Para que estado ela quer trazer a gente? Sempre para o estado de estar consciente. Já ouviu aquela pessoa que, não, eu tenho o pé no chão. Enquanto mais o pé no chão você estiver, menos você vai voar. É muito difícil uma pessoa que está com o pé grudado no chão voar. Isso não vai acontecer, gente. Entende? Tem que ter um equilíbrio. Se permita voar. Se permita perder a razão para ser livre. Porque nem sempre ter a razão é o melhor caminho. Entende? Isso é maravilhoso. Viver mais no espírito do que no material. Traduzindo, na carne, né? Vamos falar a palavra carne, que fica um pouco mais fácil a compreensão. Não é? A minha carne, ela quer as coisas ali racionais. E o meu espírito não. Porque os frutos do espírito é amor, bondade, benignidade, não é assim? Não é isso que a gente aprendeu? Então quando você vibra nesse polo, você está vibrando na vibração do amor, na vibração do espírito.
Exatamente isso. Hanna, como é difícil aplicar as leis na minha vida. Não consigo, tô tentando. Bom, ok. Então vamos lá. Primeiro, tentar não existe. Tentar é uma desculpa para não fazer. A partir do momento que você decidir que você vai controlar a sua vida, que você não vai permitir que nenhuma outra pessoa, ou uma outra opinião, ou que o ego, ou seja, quem for, vai impedir você de ser feliz, gente, uma vez que essa decisão foi tomada, ela não tem volta, é um caminho sem volta. Entende? Porque você vai se tornar responsável e aí você vai aprender a aplicar essa lei na sua vida em conjunto com a lei da vibração, transmutando. Você sabe que a sua energia tem que estar sempre vibrando em alta vibração. Hanna, eu sei que eu tenho que vibrar aqui. Agora, se vem alguma coisa que te desanima, te entristece, a sua vibração está subindo e ela começa a cair, o que vai acontecer? Aquilo que você está tentando materializar aqui, gente, fica cada vez mais difícil de chegar, né? Não é? Porque para você, quando você cria alguma coisa, você mentaliza um sonho, por exemplo. Vou dar um exemplo de polaridade na lei da vibração, na lei da atração. Você tá lá, você quer muito uma casa. Nossa, eu quero uma casa. Aí você vai lá, você mentaliza. Tá usando a lei do mentalismo, você tá mentalizando, você tá visualizando a sua casa. Você sente você entrando na casa, você tá fazendo tudo certinho, bonitinho. E aí, daqui a pouco, passam dias você fazendo exercício. Já tá alguns dias ali, se sentindo, você já se sente como estivesse lá no local da casa, você caminha pelo bairro, você sente dono daquela propriedade e você está fazendo tudo certo. Mas daqui a pouco, o seu polo começa a ir um pouquinho para o negativo. Acho que vai demorar, hein? Como isso vai acontecer, hein? Não sei se isso vai ser possível. Olha o polo caindo. Não sei. Será que vai acontecer isso? Sei não, hein? Não sei. E aí começam as dúvidas. Todas as vezes quando a lei do mentalismo entra em ação, você mentaliza, você começa a visualizar, lá no seu vórtex, você começa a criar as moléculas, elas começam a trabalhar para formar a matéria, para você receber, certo? Só que todas as vezes que o polo começa a ficar negativo, começa a pender para o negativo, sabe o que acontece? Você paralisa a ação no vórtex. E aí, a materialização fica um pouquinho mais difícil. Você tem que começar tudo de novo. Por isso que tem gente que fala, a lei da atração não funciona pra mim, porque eu tento, não acontece. Então, todas as vezes quando você está no processo de cocriação e você está falando e com essa fala, não funciona pra mim, você já está desfazendo tudo que você fez. Você está permitindo que o polo negativo entre, que o ego fale, entende? Você tem que aprender a lidar com as leis, lidar com essa energia. Gente, ela está aqui, ela faz parte do mundo, ela está agindo o tempo todo. Cabe você administrar. Você administra a sua energia. Você é dono da sua vida, você é responsável. Você sabe o que você está querendo criar. Você está cocriando, você sabe onde você quer chegar. Então o que você vai fazer? Você vai manter ali a sua vibração. Uma vez que você decidir que é aquilo que você quer, não permita que nada roube a sua vibração. Nada. Entende? Então, quando tentar a polaridade, o polo começar a pender para o negativo, você já transmuta. Primeira coisa que você pode fazer, uma pergunta-chave para te ajudar muito a transmutar percebeu? O que eu posso fazer para não pensar isso? A partir do momento que você já falar isso, você já está mudando. Você já está transmutando. Porque já é um meio de você dizer, eu não quero pensar isso. Tá cancelado, não quero pensar nisso. Nossa, não, vai dar super certo, não, nossa. E aí eu começo a trazer pensamentos que me fazem vibrar positivamente.
E às vezes os pensamentos não são o suficiente. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer o seu corpo vibrar. Eu, às vezes, saio pulando, literalmente. Não quero pensar nisso. E eu pulo, porque isso é uma forma de elevar a vibração. Eu não sei se vocês sabem, mas o Tony Robbins, ele usa muito essa técnica de pular. Ele faz isso, porque ele fala que a vibração dele eleva. Eu uso muito também, para conversar, confesso para vocês. Eu sempre uso, quando eu percebo que está muito fora do meu controle, que eu não estou conseguindo controlar o mental, pelo mentalismo, eu pulo. Eu danço, eu ponho uma música, eu faço alguma coisa e eu me movimento, porque automaticamente a sua vibração eleva. Gente, é incrível como o movimento faz isso. Por quê? Porque nós vibramos. Então, se você ativar, incentivar, né, você fazer e motivar o seu corpo a pular, você está entrando em sintonia da vibração. Então, pula, gente, vibra aí. Pula, faz que nem eu. Eu falo que antigamente eu vibrava que deu uma britadeira no negativo. Então agora eu pulo, eu vibro com uma britadeira, só que no positivo. Tem que ser assim, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a lei da polaridade. Existem dois polos. Você decide o que você quer fazer da sua vida. Eu sempre digo, tá sentindo? Porque isso vai acontecer o tempo todo. Vai sempre puxar. Você, sendo responsável, pode trazer o equilíbrio e fazer da sua vida uma vida mais feliz, mais tranquila e mais fluida, que é o mais importante de tudo. Tudo que a gente quer na vida é uma vida fluida. A gente quer uma vida feliz, com paz, tranquilidade. Quando os desafios chegarem, você já sabe. Você vai detectar eles e vai botar eles para correr. Tá bom? Gente, beijo grande, obrigada por ter ficado até aqui. Quarta-feira tem outra aula e a gente falta só mais 3 aulas para acabar as nossas leis maravilhosas. Eu adoro falar das leis, eu vivo elas, eu vibro nelas, porque eu acredito muito, 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 muito que a gente pode transformar a nossa vida quando a gente respeita todas as leis. Tá bom? Beijo grande, fica com Deus e até a próxima aula. Obrigada por estarem até aqui. As aulas vão ficar todas salvas lá no YouTube. Para quem não conhece o meu canal é Porque Tudo Começa na Mente. Vai lá, se inscreva e não percam as aulas. Se não assistiu, assiste desde a primeira. Beijo grande, fica com Deus e a gente se vê. Obrigada, queridas. Obrigada, Michele. Obrigada, Bárbara. Obrigada. Tchau, tchau. Fica com Deus.